Meus caros alunos, este é o nosso primeiro encontro presencial para o componente curricular Equações Diferenciais Ordinárias. Meu nome é Alexandre Souza e nós temos como tutores o professor Damácio e o professor Janilson. Exploraremos as aulas 1, 2 e 3 deste componente curricular através de exercícios. Então vejamos, por exemplo, para a aula 1. Nesse exercício, pede-se para se classificar as equações diferenciais quanto aos critérios seguintes: o tipo, se é uma equação diferencial ordinária ou equação diferencial parcial, ou a ordem e o grau de cada equação. Colocam-se 4 equações aqui. A letra A, exponencial elevado a y', ou a derivada segunda de uma função y, menos xy' mais 3 igual a 0. A letra B, y duas linhas igual a raiz cúbica de 2y mais a derivada primeira ao quadrado de y. Na letra C, eu tenho u de xx, ou a derivada segunda de u em relação a x, e mais u de xy igual a 0. E na letra D, nós temos uma derivada representada pelo sistema de ponto. S, dois pontos, significa a derivada segunda elevada ao quadrado, mais S ponto, ou derivada primeira de S, igual a cosseno de t. Muito bem. Para a questão 1, na letra A, é a y duas linhas menos xy' mais 3 igual a 0, nós podemos fazer o seguinte: separar alguns termos, passar o menos xy' para o outro lado como xy' menos 3, que estava mais 3 no outro membro. Vou aplicar o logaritmo neperiano, já que eu tenho uma função exponencial. Então, aplico o logaritmo neperiano em ambos os lados da equação. Aplicando esse logaritmo neperiano, eu vou ter que, desenvolvendo tudo a parte do primeiro termo, eu terei que logaritmo neperiano de E a y duas linhas é o próprio y duas linhas. E passei o logaritmo neperiano do segundo membro para o primeiro membro. De maneira que eu posso ter que eu posso agora classificar esta equação como sendo, primeiro, tipo EDO, porque eu tenho apenas duas variáveis, x e y, não tenho z, não tenho u, não tenho mais nenhuma delas. Uma é dependente e a outra é independente. No caso, o x é independente e o y é a dependente. Y depende de x. Y duas linhas é a derivada segunda de y em relação a x, por isso que y é dependente de x. A ordem segunda por conta do y duas linhas. E o grau é primeiro, porque o y duas linhas está elevado à primeira potência. Já na letra B, nós temos y duas linhas igual a raiz cúbica de 2y mais a derivada primeira de y em relação a x elevado ao quadrado. Uma boa saída para esta equação seria elevar tudo ao cubo. Então, se eu elevo tudo ao cubo, minha derivada segunda do primeiro membro fica elevada ao cubo, e a raiz cúbica elevada ao cubo, ela fica fora da raiz, naturalmente. Ora, o que é que eu posso fazer? Uma outra notação, a notação de Lagrange, que é o quê? A Lagrange é a dessas linhas. Eu tenho uma derivada primeira que estava dentro da raiz, que eu transformei simplesmente em y', só para facilitar a nossa visualização. Agora eu tenho y duas linhas no primeiro membro e y' no segundo membro. Se eu agrupar tudo no primeiro membro, trazer o que tem y' ao quadrado e o 2y tudo para o primeiro membro, eu vou ficar com isso. Y duas linhas ao cúbico menos y' ao quadrado menos 2y. Vocês vão poder observar que eu tenho duas derivadas, uma y' e uma y duas linhas. Para classificá-las, basta observar, primeiro, que é uma EDO, ou seja, ela só tem duas variáveis. Cadê as duas variáveis? Só estou vendo y. Acontece que y depende de alguma coisa, certamente um x, e a gente está lá na letra B, vê que y' é mesmo que dy sobre dx, portanto, y depende de x. X é a segunda variável, a variável independente, e y é a variável dependente. Então, ela é uma EDO, simplesmente. A ordem é de segunda ordem, porque a derivada mais alta é y duas linhas e não y'. E, portanto, o grau é o de terceiro, porque a derivada de maior grau, a derivada de maior ordem está elevada ao cubo. Claro isso? Vamos à frente. Na letra C, nós temos u de xx mais u de xy, y igual a 0. Ora, usando outra notificação, que é a notação subscrito, nós podemos dizer que isso é uma derivada parcial de u em relação a x, só que de segunda ordem, porque tem um xx,
e a derivada de relação de u em relação a y de segunda ordem, e ainda derivando esta derivada em parênteses em relação a x. Portanto, vocês vão poder observar que aqui aparecem u, x e y. Neste caso, como aparecem três variáveis, ela é uma equação diferencial parcial. Tem três variáveis, uma dependente, que é u, que depende de x e y. A u é que está sendo derivada em x e em y. Logo, e a ordem? Basta ver qual é a derivada maior. A maior derivada, decompondo esta derivada, veja só, a derivada parcial de u em relação a x, a segunda derivada, pode ser colocada na forma que vocês estão vendo nesta segunda parte aqui. E a derivada de uma segunda derivada é a derivada de uma derivada de outra derivada. Vocês vão ver que tem uma derivada de outra segunda ordem e uma derivada de uma derivada de uma derivada de terceira ordem. Portanto, primeira ordem é o que está ali dentro, segunda ordem é o que está fora. Neste caso eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Portanto, eu tenho uma classificação de uma EDP, porque eu tenho duas dependentes, uma dependente e duas independentes, x e y, e de terceira ordem, que é a u de x, y. A ordem está mostrada neste quadro. E a mais alta ordem é a de terceira. E o grau? É de primeiro grau, ou seja, a maior derivada, que é a de terceira ordem, está elevada a uma potência igual a 1. Na letra D, nas derivadas tipo ponto, que é uma notação que eu posso passar para a de Leibniz, a derivada tipo ponto S, dois pontos, é a derivada segunda de S em relação ao tempo, t. E a derivada S ponto é a derivada de S em relação a t, de primeira ordem. Ora, igual a cosseno de t. Mas neste caso, podemos agrupar tudo no primeiro membro, trazendo cosseno de t como menos cosseno de t, e classificar de maneira que eu vou ter uma EDO, porque eu só tenho S dependendo de t, a variável dependente é S, que depende da variável independente, que é t, e de segunda ordem, porque é a maior derivada. Eu tenho uma derivada d2s dt2 e ds dt, de segunda ordem. Essa derivada de segunda ordem está elevada ao quadrado, portanto é de grau 2. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa vocês podem revisar ou questionar isto em fórum ou ainda em chats. Uma segunda questão referente às aulas 2 e 3 pede para resolver a EDO separável, obtendo sua primitiva geral e sua solução particular. Lembrando que a integral de dy por y é logaritmo de y. Logaritmo neperiano de y. Então, aqui está a equação 4y mais x, dy dx igual a 0. Com a condição de contorno y de 1 igual a 1, significa dizer que y é igual a 1 quando x for 1. Vamos resolver. Vamos separar as variáveis. A equação original é esta. Então, eu posso dizer, passar o x dy dx para o outro lado e trazer o dx, que está no segundo membro como divisor, como produto no primeiro membro. Então, eu vou ter 4dx sobre x igual a menos dy sobre y. Neste caso, eu posso integrar dos dois lados, lembrando que 4 é uma constante na integral, então 4 integral de dx sobre x igual a menos integral de dy sobre y. Como já dissemos, integral de dy sobre y é ln de y, logo integral de dx sobre x é ln de x, então fica mais fácil, como tem nos apresentado aí, 4 ln de x igual a menos ln de y. Eventualmente, nós podemos aplicar algumas propriedades de logaritmos exponenciais. Por exemplo, 4 ln de x é ln de x à quarta, ou seja, 4 vezes o produto de uma constante por um logaritmo é igual ao próprio logaritmo com seu argumento elevado a essa constante. Então, menos ln de y fica ln de y menos 1 e a constante de integração no segundo membro. Aplicando o exponencial, que é a propriedade inversa do logaritmo, eu teria ln de x4 igual a ln de y menos 1 mais c. E se é uma propriedade inversa, eu terei que ln de x4 é o mesmo que x4. E ln de y menos 1, aplicando propriedade, a soma expoentes somados é igual ao produto das funções com os expoentes em separado, que se somam, né? Então, x4 igual a ln de y menos 1 mais a c1. Ou x4 é
É a ln de y menos 1 é propriedades inversas, aplica-se só, o argumento fica só com y a menos 1. E é a C1 é uma constante elevada a C1, dá uma constante que eu vou chamar de C2. Então eu posso dizer que x4 é igual a C2 sobre y, já que y a menos 1 é 1 sobre y. Ok, gente? Muito bem. A solução geral, portanto, da equação 2 é x4 igual a C2 sobre y. E qual é a solução particular para y1 igual a 1? Note que é o mesmo que dizer que x é 1 e que y é 1. A solução geral apresentada, a solução particular x, y, 1 e 1. Então é só aplicar os valores. Onde tem x, coloca-se o valor de 1, onde tem y, coloca-se o valor de 1. Fazendo essa operação, eu vou obter que C2 é igual a 1. Aplicando C2 na solução geral, eu terei que a solução particular é x4 igual a 1 sobre y, ou ainda y igual a 1 sobre x4. Muito bem. A terceira questão envolve a aula 3, que pede para se determinar se as seguintes EDOs são exatas. Existe um procedimento para isso. Há duas propostas, dois exercícios. O primeiro, na letra A, diz que y mais 1 dx menos x dy é igual a 0. Para sabermos se uma EDO é exata mesmo, a gente precisa comparar com este formato, m dx mais n dy. Comparando com este formato, nós vamos ver que poderemos resolver a questão e descobrir se ela é exata ou não. Claro que nós precisamos também definir quem é m e n, considerando que em uma EDO exata, a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n igual a relação a x. Se isso ocorrer, então a equação é exata. Então vejamos. Comparando a equação pedida y mais 1 dx menos x dy com m dx mais n dy, eu vou ter que m é y mais 1, basta comparar, e n é menos x. Muito bem. Com m igual a y mais 1 e n igual a menos x, eu vou derivar m em relação a y e vai dar 1, porque a derivada de y é 1 e a derivada de 1 é 0, que é uma derivada constante. Derivando n em relação a x vai dar menos 1. Como a derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x não são iguais, são diferentes, então eu tenho que essas derivadas parciais são diferentes, portanto a equação não é exata. Para a letra B, 3x2y mais x2 dx e x3 mais y dy, nós temos que, mesmo procedimento, para saber se é exata, comparar com m dx mais n dy. Se essas derivadas parciais forem iguais, nós teremos uma equação exata. Então, comparando esta equação desta maneira, eu vou ter que m é 3x2y mais x2 e n é x3 mais y. Muito bem, com m igual a 3x2y mais x2 e n igual a x3 mais y, eu tenho que a derivada de m em relação a y é 3x2, porque y é uma constante, então a derivada da constante é 1. Vamos bem, muito bem. 1. E o x2, perdão, não é a derivada da constante não, aqui na realidade nós estamos derivando o m, que é 3x2y, em relação a y. A derivada de y é 1. E o 3x2 participa como constante. A constante multiplicada por 1 vai dar o 3x2. Tá claro agora? Na derivada de n em relação a x, eu derivo o x3, que dá 3x2, mas o y é impossível de ser derivado porque é visto como uma constante, já que é a derivada em relação a x. Observem que, neste caso, a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n igual a relação a x. E aí eu tenho que a EDO é exata. Finalmente, para a aula 4, pede-se para resolver a EDO exata que encontrou na questão anterior, obtendo-se sua solução geral. E neste caso, a equação da letra B a gente já viu que é exata. Portanto, para resolver uma equação exata, comparando-se com m dx mais n dy, nós temos que ter uma função u, que é a função primitiva definida como u, sendo a integral de m dx mais f de f de y é uma constante de integração que não depende de x. Então, comparando m dx com m dy, eu já tenho que m é 3x2y mais x2, certo? E aplicando na função
sugerida, eu terei que U é integral de 3x2 mais x2 dx mais f de y, que é uma função de constante integração que não depende de x. Desenvolvendo essa integração, eu posso ter que U é desenvolvendo integração por partes, eu terei integração de 3x2y dx mais integral de x2 dx mais f de y. A primeira integral, que só depende de x, só deve permanecer x dentro da integral. O 3 e o y são constantes. Na segunda integral, só temos o x2 x. Continuando, nós vamos ter o seguinte. A integral de x2 dx é x3 sobre 3, multiplicado por 3y, que estava fora da integral. E a integral de x2 dx é x3 sobre 3, mais f de y. Muito bem. Então, tem uma função u. Eu posso simplificar a função 1, cortando aquele 3 com 3 no primeiro termo. Fica x3y mais x3 sobre 3 igual a mais f de y. Ora, derivando y em y, teremos n, porque n é a derivada de 1 em relação a y. Então, se eu tenho u, que é isso, e eu derivar em relação a y, eu vou estar derivando todos os termos. Então, para derivar todos os termos, vai ser a derivada de x3y em relação a y, dá só o x3. E a derivada de x3 sobre 3 em relação a y, como não há termo y, é zero, ou seja, é uma constante. Finalmente, a derivada da função fy em relação a y é f' de y, uma função derivada. Muito bem. Então, eu tenho, e lembrando que a equação é dessa forma, m dx mais n dy, comparando n, que n é a derivada de u em relação a y, n nesta equação é x3 mais y. Nós já vimos também, pela página anterior, vejamos que n, que é derivada de u em relação a y, é x3 mais f' de y. Então está aqui, n também é x3 mais f' de y. Ora, se eu comparar os dois, eu vou ter que x3 mais f' de y é igual a x3 mais y, de maneira que f' de y, já que eu corto x3 de um lado e x3 do outro, é igual a y. Ora, se f' de y é igual a y, a integral de f' de y é igual a integral de y dy. Muito bem. E a integral de f' de y é só f de y, ou seja, a integral de uma derivada. E a integral de y dy é y2 sobre 2, de maneira que eu obtive essa função f de y. Aplicando esta função de f de y na u, a função primitiva u encontrada, eu vou ter que u é x3y mais x3 sobre 3 mais f de y, que é y2 sobre 2. Então, eu cheguei na equação u, ou seja, se essa função primitiva pode ser igualada a zero, eu terei que a função a se obter é x3y mais x3 sobre 3 mais y2 sobre 2 igual a zero. E esta é a conclusão deste exercício da questão 4, que envolve a aula 4, que já é desta próxima semana que está se iniciando. Um bom estudo para todos e acompanhem-nos nos fóruns e nos chats. Em qualquer dúvida, por favor, também pode mandar mensagens via ambiente. Muito obrigado. Um bom fim de semana para todos.